Meu nome é Tiago Estela de Freitas, eu sou engenheiro agrônomo e nós vamos conversar hoje sobre integração lavoura-pecuária. A gente está vivendo num mundo globalizado, com população bastante crescente, onde a população urbana ela é muito maior do que a população rural, que essa última tem tendência de redução. Então nós vamos chegar no ano de 2050 com cerca de 9 bilhões de habitantes no mundo. E recentemente nós já atingimos a marca dos 7 bilhões de habitantes. Com isso, a produção de alimentos ela deverá crescer até 70% até 2050, onde se estima que o Brasil contribua com 40% desse crescimento. Portanto, nós temos um grande desafio pela frente, que é o de produzir nos próximos 50 anos o equivalente ao que já produzimos nos últimos 10 mil anos. Com isso, nós temos então algumas preocupações que surgem que não eram tão comuns, como por exemplo a crescente consciência da população em geral com problemas ambientais. Recentemente foi publicado um estudo que mostra que se nós continuarmos com o nível de consumo atual da população, nós vamos precisar em 2050 de 2,25 planetas para poder suportar o nível de consumo, né? E para que isso fosse razoável, nós teríamos que reduzir, repensar o nosso modo de vida a um nível de consumo equivalente aos anos de 1980, onde a população era de 4,5 bilhões de habitantes. Então existe uma evidente necessidade de combinar um aumento de produtividade com preservação do meio ambiente e utilização racional dos recursos naturais, como por exemplo a água, que é uma grande preocupação, né? O desafio, então, é produzir e preservar. O sistema de integração lavoura-pecuária, nessa ótica, ele procura separar um pouco a visão simplesmente de lavoura de um lado e de pecuária de outro, procurando olhar o que existe nessa interface entre integração lavoura e pecuária. Na verdade, existe aí uma grande oportunidade para diversificar as atividades agrícolas, aumentar a renda do produtor, a segurança, a sustentabilidade e a eficiência do sistema como um todo. Por outro lado, esse é um sistema bastante complexo e que exige um maior preparo e maior conhecimento. Então, existem também muitos mitos e tabus a serem superados, como, por exemplo, a compactação do solo, a extração e a implantação e manejo de pastagens, de forma que isso possa gerar uma sinergia no sistema. Alguns acreditam, por exemplo, que a compactação do solo seria um grande problema, mas as pesquisas nos mostram que essa compactação, quando ela existe, ela é muito superficial, apenas no tamanho do casco do animal, e quando existe então um próximo cultivo após o período de pastagem, essa pequena compactação que acontece, ela é totalmente revertida e não tem problema nenhum. Vamos conversar um pouquinho então agora sobre a evolução dos sistemas de produção e de preparo dos solos. O primeiro sistema de preparo de solo que surgiu é chamado preparo convencional de solos, onde existe uma grande movimentação de solo através de operações de arado e grade. Surgiu o cultivo mínimo com o objetivo de reduzir o impacto no solo. Na década de 1990 surgiu o plantio direto, e logo em seguida o plantio direto com rotação de cultivos, onde a gente conseguia então reduzir inóculos de pragas e de doenças, não é? E por fim, agora, nos anos 2000, a gente atinge então um novo sistema de cultivo, que é chamado de integração lavoura-pecuária com plantio direto. Também é possível observar a evolução dos sistemas pecuários de produção, onde existem 5 níveis de intensificação tecnológica, com 5 níveis então de produtividade e eficiência desse sistema. O primeiro nível seria o manejo tradicional, onde é possível obter apenas 75, 80 quilos de carne por hectare ano. À medida que a gente vai ajustando esses sistemas de produção, com ajustes de lotação, divisão de piquetes, a introdução de pastos anuais ou perenes, e de confinamentos nesse sistema, a gente vai melhorando a eficiência dele e também os níveis de produtividade. Sendo que o patamar mais alto de intensificação tecnológica com produtividade e eficiência seria então a integração lavoura-pecuária com possibilidade de irrigação. Integração lavoura-pecuária com plantio direto pode ser definido como um sistema de produção onde se pratica uma alternância temporária
uma rotação de cultivos, tanto para grãos quanto para a produção animal na mesma área. Para isso existem 4 pressupostos básicos. O primeiro deles é a rotação de cultivos em visão de sistema. O segundo é a utilização de plantio direto. O terceiro, uso de insumos e genótipos melhorados. E o quarto, melhoramento de ambas as atividades, tanto de grãos quanto de produção animal. É fundamental o compreendimento desses 4 pilares básicos que compõem a integração lavoura-pecuária, porque se não compreendermos isso, é possível que no campo, ao procurar fazer sistemas de integração lavoura-pecuária, se tenha alguns equívocos. Alguns dos mais comuns, por exemplo, são a simples adição de animais em restevas de lavouras de soja ou mesmo de arroz, né, com o objetivo de aproveitar um residual de adubação, e isso não caracteriza, então, um sistema de integração lavoura-pecuária. Esse tipo de equívoco é bastante comum no campo, e para que a gente tenha um sistema real de integração lavoura-pecuária, nós temos que ter uma visão de sistema. Por exemplo, nesse caso que eu estava comentando, se fizermos uma pastagem cultivada de inverno, adiantando, por exemplo, as fertilizações de verão, nós estamos tendo sim uma visão de sistemas com o melhoramento de ambas as atividades, então nós estamos caminhando no sentido correto. E quais seriam então os principais benefícios da pecuária para a lavoura e da lavoura para a pecuária? Existem vários, como por exemplo a redução dos inóculos e pragas e doenças e quebra de ciclos de plantas daninhas, o que leva o produtor a uma utilização em menor intensidade de agroquímicos. Existe também a promoção da reciclagem de nutrientes e deposição de matéria orgânica, num experimento de longo prazo iniciado em 1975 e que se estendeu até 1992. Vocês podem ver na linha vermelha, por exemplo, como que se comporta a deposição de matéria orgânica num sistema simplesmente de rotação contínua soja e milho. É possível observar uma redução do sistema da deposição de matéria orgânica, uma redução na quantidade de matéria orgânica. Ao passo que na linha verde, no momento lá em 1976, 77, onde se adicionou animais nesse sistema de contínuo entre soja e milho, a gente obteve nos próximos anos um aumento significativo da matéria orgânica. E na linha amarela vocês podem verificar que a retirada dos animais desse sistema provocou uma nova redução da deposição de matéria orgânica no solo. Ou seja, os animais, a presença dos animais dentro desse sistema ajuda a recuperação da estrutura química, física e biológica do solo, além de aumentos na matéria orgânica. Também pode-se dizer que um sistema de pastagens bem manejado aumenta a cobertura de solo para o sistema de plantio direto. A quantidade de palha disponível é maior para suportar um sistema de plantio direto em seguida. E também lavouras de verão mais produtivas. Aqui é importante destacar o nível de nitrogênio que se utiliza nas pastagens de inverno e também a altura de pastejo. Vocês podem ver também, nas figuras ao lado, um sistema com pastejo e sem nitrogênio, com menor quantidade de palha, onde a gente vê um sistema com pastejo e com nitrogênio. Isso suportou uma estrutura de solo melhor para o sistema de plantio direto do milho, E, em consequência, o aumento do nível de nitrogênio proporcionou depois um aumento de produtividade no milho na lavoura de verão. Benefícios da lavoura para a pecuária. Os principais benefícios da lavoura para a pecuária são a rapidez e a economicidade na formação das pastagens, também a produção de forragens para pastoreio ou no coxo na época mais crítica do ano, que é o inverno, e o aumento da rentabilidade da pecuária. Resumindo, a gente pode dizer que a agricultura precisa da pecuária para ser mais sustentável e a pecuária precisa da agricultura para ser mais rentável. A integração lavoura-pecuária de forma sistêmica, então, permite maior e melhores condições de solo, menores incidências de pragas e doenças, maior produção e produtividade, menores riscos e maior renda. Tudo isso com diversificação,
com segurança, com sustentabilidade, eficiência e rentabilidade. Quando nós falamos de risco, por exemplo, também é importante olhar esses gráficos de safra, de histórico de safra, desde 1976 a 2010. Nós vemos, por exemplo, que desde 1976 a 2010, no Mato Grosso, nós temos safra com constantes elevações de produtividade e poucas frustrações, apenas 5 frustrações em 34 safras. À medida que nós vamos reduzindo, nós vamos descendo para o Paraná e Rio Grande do Sul, nós vamos verificar que existiram 9 em 34 no Paraná e no Rio Grande do Sul 15 frustrações em 34. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a inserção de animais em um sistema de agricultura, caracterizando a integração da lavoura com a pecuária, significa maior segurança para o produtor. Falando um pouquinho sobre rentabilidade, existe um trabalho muito interessante desenvolvido aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante vários anos. O resultado de simulações de vários tipos de produtividade e preço de soja, tanto quanto o preço e a produtividade são baixas, médias ou alta, e a rentabilidade, a receita desses sistemas de produção, somente com soja, que seria a barrinha amarela, somente com, no caso aqui, soja mais pecuária com preço em baixa, que seria a barrinha em verde clara, soja mais pecuária com preço em alta, a barrinha verde escura. É possível observar que em todos esses sistemas, em todas essas simulações, o nível de receita e de rentabilidade para o produtor sempre é maior aonde a pecuária está inserida no sistema. Isso é um fator de decisão muito importante, tanto do ponto de vista de receita quanto de segurança do sistema. Vamos falar sobre agregação de valor e diferencial de marketing utilizando a integração lavoura-pecuária. Como exemplo de um trabalho prático e bem-sucedido de integração lavoura-pecuária na prática, eu gostaria de trazer a vocês um exemplo de um grupo de produtores que se organizou no Paraná, em Campo Mourão, em 2004. Eles se organizaram e criaram uma marca chamada Maria Macia, cujo objetivo é produzir carnes especiais, tipo exportação, a fim de atender uma demanda por carne de alta qualidade na região do Paraná. Eles desenvolveram um programa de marketing que valoriza e destaca o sistema de produção em integração lavoura-pecuária com plantio direto. Esse sistema de produção ele é baseado na exploração de novilhos precoces, num esquema de integração lavoura-pecuária com pastagens de verão e de inverno, associadas a trigo, milho e soja. Essas pastagens elas são altamente produtivas, fertilizadas e divididas com cercas elétricas, em piquetes. Os animais eles dispõem de água em todos os potreiros, água de alta qualidade, espalhadas em bebedouros, com origem em uma mina. Os rios e córregos da região são protegidos, evitando qualquer tipo de contaminação ambiental, e o manejo, portanto, é ecologicamente correto. E esse grupo conta com uma assistência técnica especializada e constante de técnicos da região. Esse modelo todo de exploração permitiu então que a marca Maria Macia fosse um sucesso na região, viabilizando todo um projeto de integração lavoura-pecuária. Levando em consideração tudo que conversamos sobre integração lavoura-pecuária com plantio direto, podemos concluir que esses sistemas são ferramentas de produção que permitem combinar altos níveis de produção e produtividade com a conservação do meio ambiente. Além disso, proporcionam maior segurança, estabilidade e renda aos produtores.